O fundo imobiliário Galg 11 é um fundo imobiliário de tijolo que está chamando muita atenção de investidores iniciantes, principalmente porque um preço de cota muito acessível, hoje ele está abaixo de R$9 nesse momento que eu estou gravando, e tem um dividendo muito gordo, cara, um dividend yield que é um chamariz, tá, dos investidores iniciantes. Quanto mais alto, geralmente o investidor iniciante fica mais de olho naquele fundo imobiliário. Eu sei disso porque eu sou iniciante, eu comecei fazendo isso também, comprei muitos fundos olhando somente o dividendo, mas deixa esse papo de lado, vamos continuar com o conteúdo aqui. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Barreto, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo e diz aí para mim nos comentários se você tem ou não tem cotas do fundo imobiliário Galg 11 na sua carteira. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, já deixa eu abrir aqui a tela do meu computador para a gente ver alguns dados, algumas informações do fundo imobiliário Galg 11 e vocês vão acompanhar comigo mais ou menos aqui como é que eu faço para avaliar, bem por cima, tá? Um fundo imobiliário de tijolo. A gente vai ver algumas questões como endividamento, contratos de locação, quantidade de ativos, quantidade de inquilinos, muita coisa que faz sentido a gente olhar aqui num fundo imobiliário de tijolo. Então hoje, se você não sabe nada, pelo menos você vai ter uma noção do que analisar aqui no fundo. Não que eu seja um especialista, tá? Mas já estou 2 anos investindo, é pouco tempo, porém eu sempre tenho procurado melhorar e aprender um pouco mais. Então eu quero compartilhar com vocês um pouco desse pouco conhecimento que eu tenho para tentar ajudar vocês a analisar se faz sentido um ativo ou não. Então, já entrando aqui na tela do Status Invest, tá? Que é onde eu gosto de acompanhar os ativos que eu quero colocar na minha carteira, tanto fundos imobiliários quanto ações, aqui tem tudo, e eu gosto do Status Invest porque ele geralmente atualiza as informações bem rápido, enquanto os outros sites demoram um pouco. Como eu falei, né, o fundo imobiliário Galg 11, GALG 11, que é um fundo de logística gerido pela Guardian, nesse momento, como eu disse, está sendo cotado aqui a menos de R$9, R$8,86. A mínima do último ano foi de 8,13, então está bem próximo da mínima dele. Ele está com dividend yield, como eu comentei com vocês aqui, ó, de 11,04%. Então isso aqui para fundo de tijolo é um dividendo muito alto. Mas a gente tem que ter noção por que um fundo de tijolo está pagando esse dividendo alto. Ele está com uma cotação bem baixa, porque ele tem alguns riscos e o mercado já está precificando esse risco. Quer pagar pouco e quer receber muito. Simplesmente é isso. Quando o fundo apresenta alguns riscos, o mercado faz isso. Ó, eu até quero você na minha carteira, mas eu vou pagar menos e quero um retorno um pouco maior. É assim que funciona. Ele está com uma desvalorização nos últimos 12 meses aí de 6,54% e no mês atual ele subiu quase 6%. Bem bacana, cara. Se a gente der uma olhada aqui no histórico de cotação dele, nos últimos 5 dias, deu aquela subidinha bacana, né? Todos os fundos subiram bastante. No último mês, vindo aqui do começo de maio até agora, subiu também aí 5,73%, como eu mostrei. E se a gente der uma olhada no histórico total desse fundo, ele saiu aqui da casa dos R$11, na verdade ele custava 100, né? Fez um desdobramento, quem tinha uma cota custando R$100 passou a ter 10 cotas custando R$10 e de lá para cá ele só vem caindo, porque o mercado está tendo ciência desses riscos e está precificando o fundo de uma forma que acha melhor. Descendo mais um pouco, o que a gente consegue ver de informação aqui? Nesse momento ele já tem quase 40 mil cotistas, tá? 39.836 cotistas. O valor patrimonial de cota dele é de 9,22. Como está 8,86, a gente vê que ele está com um PVP de 0,96, então ele está com desconto de 4%. Mas PVP para fundo de tijolo, para mim não serve muito para precificar, para saber se está barato ou não. Só serve para a gente saber se ele está sendo vendido no preço justo dele, se tivesse em 1, acima do preço justo, se estivesse acima de 1, 1,02, 1,05, 1,10, ou abaixo do preço justo, como é o caso do Galg 11 nesse momento, que ele está um pouco abaixo do preço justo dele. E geralmente quando o fundo imobiliário estiver muito abaixo do preço justo, 0,50, 0,60, pode crer que deve ter algum problema ali com aquele fundo de tijolo. O mercado precifica de acordo com o risco. Então, toma muito cuidado. Tá com 0,50, vou comprar que tá de graça, tá pela metade do preço. Não é bem assim que funciona. Cuidado que pode ter algum risco ali que você não tá vendo. A liquidez média diária dele tá bem bacana, 641 mil negociações diárias. Ele está pagando um dividendo de 0,8 centavos, 8,2, que dá um dividendo de quase 1% ao mês, 0,96, cara. Bem alto esse dividendo para um fundo de tijolo. Caramba, loucura. E como a gente consegue acompanhar, ele vem pagando esses 82 centavos há muito tempo, desde fevereiro de 2022, vem pagando 82 centavos. Para dar uma olhada em algumas informações mais aprofundadas do fundo, eu costumo clicar aqui, ó. Você vem aqui, clica em comunicado, vai te levar lá para baixo. Você abre aqui, ó, a parte de informes periódicos, clicando em abrir, vai abrir esse documento aqui que eu gosto de olhar uma coisa. Eu gosto de olhar o endividamento do fundo. Como é que você vai olhar? Arrasta até lá embaixo, vem aqui na linha 15, ó, obrigações por aquisições de imóveis. Você vê que ele não tem, porém ele tem, ó, na linha 18, obrigações por securitização de recebíveis. Ele tem 375 milhões
em obrigações de recebíveis aqui, um CRI que ele fez aí para pagar alguns investimentos dele. Então 375 milhões, cara. Vamos fazer o seguinte, para a gente saber quanto é o endividamento desse fundo, quanto que ele está devendo mais ou menos. Vamos lá, 375,032. Você vai multiplicar isso aqui por 100, essa é a dívida do fundo. Não botei o número todo, botei aqui nos casos os 6 primeiros números. Quando eu for multiplicar, dividir isso aqui pelo patrimônio, também só vou pegar os 6 primeiros números. Vai me trazer esse resultado. Então, chego aqui, vejo aqui o patrimônio líquido do fundo total, tá? Cadê? Aqui, ó, ativo. O ativo do fundo, que é o patrimônio total, 910.436.000. Então, vamos dividir isso aqui, que eu consegui multiplicando a dívida do fundo por 100, vou dividir pelo patrimônio total do fundo nesse momento. 910.436.000. Então, isso aqui dá um endividamento de aproximadamente 41,19%. Porém, a gente vai ver um negócio bacana lá no relatório. No relatório está dando uma informação diferente, está dando uma informação de dívida de 38% do patrimônio. 38% do patrimônio desse fundo é um CRI que ele fez aí para pagar algumas obrigações, tá? Então é uma informação que não bate, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gestão aqui está escondendo alguma coisa da gente. Pode ser que esteja, tá? Ou as informações do relatório pode estar atrasado, não sei. Então, voltando aqui, como é que eu faço para ver o relatório do fundo? Aqui embaixo também da página do Status Invest, vai estar aqui o relatório gerencial, vem aqui na frente, clico e vai abrir esse documento aqui, que é o relatório do fundo. Todos os fundos imobiliários apresentam esse relatório geralmente de forma mensal. Então, estamos aqui na Guardia Gestora, o fundo Guardian Logística GALG11, mais conhecido como GALG11, e aqui é o relatório referente ao mês de abril. Ainda não saiu o relatório referente ao mês de maio, tá? Porque o mês de maio ainda está rolando. Então vamos lá, vamos ver algumas informações bem interessantes que a gente tem que olhar aqui. Começando aqui pelas taxas, cara. Esse fundo cobra uma taxa de mais de 1%, que é um pouco mais de 1% de administração, e ele também tem uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o benchmark dele, que é de IPCA mais 6%. Então, se o resultado dele exceder IPCA mais 6%, os cotistas pagam uma taxa de 20%, uma taxa de performance. Então, fundo de tijolo com taxa de performance é complicado, mas descendo um pouco mais, tem mais informações bem interessantes aqui pra gente. Valor patrimonial, valor de mercado. Vamos lá, último rendimento aqui de 82 centavos, como eu já mostrei lá, né? Então, um dividend yield anualizado aqui de 11,62%. A duração média dos contratos desse fundo, isso aqui quer dizer duração média de contrato, é de 9,34 anos. Então, mais de 9 anos ainda de duração de contrato tranquilamente. A vacância física e financeira desse fundo imobiliário nesse momento é de 0. Ninguém está devendo, todos os imóveis estão ocupados. Bem interessante isso. Falando em imóveis, ele tem 5 imóveis, 5 ativos, tá? E aqui no relatório já diz que tem mais de 40 mil cotistas, mas como nós vimos lá no Status Invest, está com 39 mil e alguma coisa. Então, coisa pouca. Diferença bem pouca. Vamos lá. Descendo mais um pouco aqui, vamos dar uma olhada em mais algumas informações interessantes que a gente tem que ver aqui, que ele faz uma comparação de resultado com outros fundos, e que a composição dos resultados do GALG11, como a gente consegue acompanhar aqui, ó, uma informação bem interessante que eu já tinha olhado, eu quero trazer para vocês. O fundo teve um resultado aqui no mês de fevereiro de 0,6 centavos e pagou 0,8, usou um pouco de reserva. Já em março teve um resultado de 0,9 e pagou 0,82 de novo. E em abril, de novo, teve um resultado de 0,76, menor do que ele distribuiu. Foi 0,8. Então ele está sempre usando a reserva para se manter nos 82 centavos. Então a gente tem que ficar ligado nisso. Esse resultado dele de 82 não é um resultado recorrente. Tem que ficar bem atento e saber de onde vem. Ó, receita de locação, resultados imobiliários, que são os instrumentos de caixa dele, que deve estar em ativos de renda fixa, que está rendendo muito. E aqui o total das despesas, que vem tudo nessa linha, as despesas que o fundo tem. Bem interessante, a gente tem que estar de olho nisso tudo aqui. E aqui chegamos na parte do portfólio, o que a gente vai encontrar aqui a alocação dos investimentos do fundo, como a gente vê aqui, ó, 4% em ativos financeiros, como eu falei, é o caixa do fundo, e 96% em imóveis. 96% do patrimônio dele está alocado em imóveis. Esse fundo tem hoje 5 imóveis, 0 vacância física, 0 vacância financeira, todos alugados, todos pagando direitinho. Aqui o tempo remanescente de contrato de mais de 9 anos, como eu já falei, né? O reajuste dos contratos aqui, todos reajustados pela inflação, pelo IPCA, todos os contratos, 100% dos contratos atípicos, que traz uma maior segurança para o fundo imobiliário. Quando a gente olha aqui embaixo, deixa eu dar um zoom aqui, que a gente vai ver uma informação bacana na distribuição geográfica. A gente vê que ele tem imóveis aqui, ó, deixa eu colocar uma setinha aqui, Pernambuco, Bahia, São Paulo e 2 aqui no Rio Grande do Sul, locados para BRF, 2 aqui para BRF, 2 para Air Liquid, não sei se é assim que pronuncia, e 1 para Souza Cruz. A gente vê que ele só tem 3 inquilinos, estão bem concentrados no número de inquilinos. A gente tem que tomar cuidado com isso. Descendo mais um pouco, o que a gente consegue ver? Mês de reajuste dos contratos, aqui é a receita de locação por
ativo, cada ativo, o que ele representa na receita do fundo, que então, como a gente consegue ver, tem uma concentração muito grande aqui no ativo locado aqui para Souza Cruz, 39% da receita vem dele, e mais de 50%, 58% aqui vem dos ativos locados para a BRF, de Salvador e Pernambuco, bem concentrado. Se um desses inquilinos aqui sair, a gente vê que a renda do fundo vai muito lá para baixo, não imediatamente, tá? Porque os contratos são atípicos e as multas desse contrato são bem severas, vamos dizer assim. Tem que pagar todo o restante do contrato que ficar da data que ele sair do ativo, se ele quebrar o contrato, né, até o final do contrato. Tem que pagar tudo. Essa é a multa rescisória do contrato. E como eu falei, ó, aqui está a informação para a gente que o fundo possui 5 imóveis, sendo que 3 deles possuem dívidas emitidas cedendo parte dos seus recebíveis. E todas as alavancagens foram realizadas sem carência de juros ou amortização na estruturação da dívida, e o prazo de liquidação coincidem com vencimentos dos seus respectivos contratos e seus saldos são corrigidos anualmente pelo IPCA do período. Então, bem interessante essa informação, foi um endividamento bem pensado, bem feito aqui, mas a gente tem que tomar cuidado porque é um fundo que está bem endividado. Aqui diz, como eu falei, 38% de endividamento ou de alavancagem, mas a gente fez aquele cálculo lá e deu uma alavancagem de 41,19%. Se você fizer com esses valores que estão mostrando aqui, dá ainda mais, dá 41,77%, eu já fiz, quase 42%. Então a informação não bate. Mas, como eles mesmos dizem aqui, que as dívidas vão sendo pagas tranquilamente, de acordo com o vencimento do contrato, vai sendo abatida aqui a dívida do fundo. Bem tranquilo, segundo a gestão, né? E aqui para baixo a gente só vê informações dos ativos. Aqui é a imagem dos ativos, a informação, a área bruta, tipo do contrato, no caso, né? Prazo de meses que ainda resta de contrato, índice de reajuste, multa de rescisão, 100% do contrato remanescente e tal. Se o inquilino sair, como eu falei, ele tem que pagar o restante todinho que ainda tem de meses de contrato pela frente. Então, todos os contratos são assim, o que traz essa segurança pra gente aí, pra quem é investidor, na verdade, né? Eu não sou. Bem interessante, o fundo é um fundo bem bacana, vem entregando um dividendo bem gordo, porém, como a gente vê, a cota vem sendo desvalorizada com o tempo, porque o mercado tá acompanhando esses riscos que tem no fundo. Ninguém vai querer ficar pagando caro num fundo imobiliário que tem bastante risco, principalmente sendo fundo de tijolo, né? E, na minha sincera opinião, cara, a gente tem fundos aí como BTLG, HGLG, XPLG, Bresco Logística, tem fundos aí gigantescos já provados com o tempo, resultados aí da gestão que não dá pra gente reclamar. E pra mim não faz sentido um investidor ficar comprando esses fundos aí, simplesmente porque tá pagando muito dividendo, principalmente porque ele não tá sabendo avaliar esses riscos que esse fundo tem. E quais são os riscos? Alavancagem alta, concentração em poucos imóveis, concentração da receita em poucos inquilinos, como vocês viram, um único inquilino é responsável ali por 50% da receita, mais de 50%, então bem complicado. Se ele sai, deixa um furo aí bem grande para o fundo imobiliário, mesmo tendo os contratos atípicos, tá? Que ele tem que pagar todo o contrato remanescente, pode ser que ele consiga alocar novamente o ativo para outro inquilino durante o tempo que durar esse valor pago na multa, mas se não conseguir, vai cair bastante o rendimento do fundo. Pode acontecer, tá? Não estou dizendo que vai acontecer. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda. Não estou dizendo para você comprar, nem para você não comprar, tá? É só para você conhecer, ficar ciente desses riscos. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Diz aí para mim de novo no comentário, você tem ou não tem cotas do GALG 11 na sua carteira de investimento? O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!